Graça e paz, empreendedores do reino. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Digam eu. Amém, queridos. Sente-se, por favor, tome seu assento. Eu quero que, com muito amor e carinho, você pegue, se você estiver com ela, pegue a Bíblia Sagrada. O nosso texto base de hoje vai ser Romanos 12, 2. Você crê que a sua mente ela vai expandir nessa noite, sim ou não? Sim ou não? Escute. Quando o seu cérebro ele expande, ele não volta mais para o mesmo tamanho. É impossível. Quando seu cérebro expande, ele não volta mais para o mesmo tamanho. Por isso que você tem que entender uma coisa. O maior investimento que você pode fazer é na sua mente. O maior investimento que você pode fazer é na sua mente. Não tem como você fazer algo se desenvolver se você, que é responsável por esse algo, não se desenvolver primeiro. Escreva. Não tem como desenvolver algo se eu não me desenvolver primeiro. Anote. Tem pessoas que elas repetem ciclos de coisas que dão errado. De novo, tem pessoas que repetem ciclos de coisas que dão errado. Novamente, tem pessoas que repetem ciclo de coisas que dão errado. Por quê? Por quê? Porque querem investir em coisas sem investir nelas primeiro. Se você não se desenvolver primeiro, não tem como você desenvolver algo. Primeiro você desenvolve. Quando você se desenvolve, tudo que você tocar vai multiplicar, vai prosperar, vai avançar, vai expandir. Porque você tem capacidade para isso. Lá em Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus, o Senhor, entregou 5 talentos para um. Na versão NTLH, Cássius, é dinheiro. Entregou 5 talentos para um, entregou 2 para outro, e entregou 1 para um outro. E o texto está escrito assim: entregou a cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, se você não se desenvolver, você não vai ter potencial para receber mais, para multiplicar mais. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Por isso que é importante você se desenvolver. O camarada que recebeu 1, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas só para a gente startar essa mensagem que vai vir do trono de Deus para o teu coração, para você explodir como um empreendedor do reino, tá? Existe uma diferença, ok? Os empreendedores que não são do reino, eles estão a serviço de Mamon. O Deus deles é o dinheiro. Os empreendedores do reino, dinheiro é ferramenta para cumprimento de propósito. Eles entendem que tudo que eles têm é de Deus e o que eles têm é para cumprimento de propósito. Por isso que quanto mais sai para cumprir propósito, mais Deus abre as comportas dos céus sobre o empreendimento deles. Segura. Primeiro, entenda nessa noite que o maior investimento é você. Você é o maior ativo financeiro. Você tem que ser o alvo do seu maior investimento. A sua mente, o seu cérebro tem que ser o alvo do seu maior investimento. Quando seu cérebro expande, ele não volta mais para o mesmo tamanho que era. Uma vez que você aprendeu, não tem como desaprender. Uma vez que você viu, não tem como desver. Tenho absoluta certeza que teve coisas que você viu, que você queria não ter visto. E você ficou tentando, sai da minha mente, sai da minha cabeça, mas está lá. Tem como arrancar. Você viu, acabou, você ficou lá. A imagem está lá, não tem como ser arrancada da cabeça, por mais que você queira. Porque uma vez que você vê, não tem como desver mais. E essa vai ser essa mensagem de hoje vai ser um descortinar para você. Você vai conseguir enxergar, você vai conseguir ver o que você não via.
E uma vez que você vê, não tem como desver mais. Na verdade, os céus não é o limite. Existe algo ilimitado para aquele que está debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, que entendeu que o seu empreendimento é uma ferramenta para a expansão do reino e para cumprimento de propósito nessa terra. Amém ou não amém? Então, repita: eu sou alvo do meu maior investimento. Diga: eu sou o meu principal ativo financeiro. Ok? Existem pessoas que ao longo da linha do tempo, elas começaram e pararam. Elas arrebentaram com as suas famílias, com os seus negócios. Por quê? Porque não se desenvolveram. Quando você se desenvolve, você aumenta a capacidade. Quando você aumenta a capacidade, Deus entrega mais nas suas mãos. É assim, porque Deus entrega cada um de acordo com a sua capacidade. Diminui a força dessa iluminação. Daqui de baixo, Camilinha, por favor. Deus entrega cada um de acordo com a sua capacidade. Tem gente que diz assim: faz tanto tempo que eu busco a Deus, faz tanto tempo que eu oro, faz tanto tempo isso, faz tanto tempo aquilo. A questão não é essa. A questão é: você tem se desenvolvido? Ou você é aquela pessoa que continua com as mesmas travas? Você tem se capacitado? Você tem a visão do reino? Ou a sua visão é uma visão mundana a respeito de empreendimento? Pastor, não consigo entender. Minha mente ainda está travada. Fica tranquilo, você vai acompanhar. É processual. Tem coisa que você vai começar a ver agora. Tem coisa que mais na frente vai descortinar para você. E você vai dizer assim: agora eu vejo. Está muito claro para mim. Romanos 12, 2. Diz assim, ó. Não, eu vou ler aqui. Cadê o telão? Não tem? Data show. Cadê? 12, 2, ó. Vou ler na tradução NVI para vocês, tá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de... Gente, quem quer experimentar, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer? Ok. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim: é a vontade de Deus que eu passo pela luta que eu estou passando? Óbvio que não. Óbvio que Deus não quer que você passe pelo pior. Ok? Mas as circunstâncias ruins, elas têm o seu propósito. Mas é óbvio que Deus não quer o pior para você. Qual é o pai que quer o pior para o seu filho? Não existe isso. Deus gosta do meu sofrimento? Não, Deus não gosta do seu sofrimento. Deus, ele tem para você a boa, a perfeita e agradável vontade dele. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a tua vida. Essa é a vontade de Deus para você. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E ele quer que você experimente isso. Só que Deus não entrega aquilo que ele tem, a vontade dele para você, que é boa, perfeita e agradável, ele não entrega se você não merecer. Porque a vontade de Deus é merecida. A vontade de Deus é merecida. O acesso a Deus é de graça. Por quê? Porque o que precisava ser feito, Jesus fez na cruz. Então você acessa a Deus de graça. Você não precisa merecer para acessar a Deus. Por quê? Porque o preço que precisava ser pago, Jesus pagou na cruz. Ponto. Ok? Agora, para experimentar o que Deus tem para você, que é bom, perfeito e agradável, é o que está escrito aqui. Para experimentar, você vai ter que, primeiro, se conformar. Segundo, você vai ter que renovar a mente para depois transformar. Então você se conforma,
você renova depois que transforma. Espera. Tem que haver uma transformação para haver uma alteração de realidade. Quantos querem ter a sua realidade alterada? Eu quero viver uma realidade diferente. Em toda a minha vida, inclusive nos meus negócios, no meu empreendimento. Quantos querem viver uma realidade transformada, alterada? Levanta a mão e diz eu. Ok, agora entenda. Para ter essa realidade alterada, você tem que se inconformar com a realidade atual. Se você ficar conformado com a realidade atual, você não vai viver uma realidade diferente. Eu disse na nossa reunião passada dos empreendedores do reino, foi o destravar, não foi? Dos empreendedores, que a zona de conforto é uma porcaria. O avivamento começa quando a zona de conforto acaba. Deus não opera na zona de conforto. Se você quer viver uma realidade alterada, você tem que se inconformar com a maneira que você está vivendo. Tem que ter uma inconformação, não um conformismo. Você tem que olhar para o que você está vivendo hoje, você tem que se indignar. Você tem que puxar uma energia de dentro de você, uma indignação. Ok, me indignei. E agora? Alterou a realidade? Não. Você vai ter que investir na sua mente para que haja uma renovação de entendimento. Por que tem coisas que eram para dar certo e ainda não deram certo? Pergunte por quê. Porque você ainda não aprendeu, você ainda não entendeu o que é necessário você entender, você saber, para poder fazer essas coisas que ainda não deram certo, darem certo. Entende? Porque se você soubesse como fazer dar certo, já teria dado. Ou seja, você vai ter que investir na sua mente. Você vai ter que investir no seu entendimento. Senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai ficar batendo com a cara na parede toda hora. Aí você diz assim, mas não está dando certo. E aí eu vejo um tanto de gente que começa, se esforça, se dedica, para no meio do caminho. Mas lá na frente, começa de novo, se esforça, se dedica, para no meio do caminho. Quem conhece pessoas que começaram já diversos negócios e sempre param no meio do caminho? Levanta a mão. É muito comum você encontrar pessoas assim. Talvez você já tenha passado por essa realidade. Tá, Alisson, eu quero interromper isso. Eu não quero viver mais esse ciclo adoecido. O que é que eu faço? Você precisa investir no seu entendimento. Você precisa renovar o teu entendimento. Se você não passar por uma renovação na sua mente, você não vai ser transformado. E se você continuar sendo a mesma pessoa que você sempre foi, continuar se convencendo, na verdade, dessas travas, acreditando que essas travas, elas definem quem você é, você vai viver uma realidade repetida. Vamos passar 10 anos e você vai estar vivendo a mesma realidade que você vive hoje. Por quê? Porque o ciclo adoecido se repete ao longo da linha do tempo. Anote. O ciclo adoecido se repete ao longo da linha do tempo. Anote. O ciclo adoecido se repete ao longo da linha do tempo. Pode ser em uma circunstância diferente, um ambiente diferente, com pessoas diferentes. Mas o ciclo adoecido é o mesmo. Ao longo da linha do tempo, ele fica se repetindo. E aí, você vai dizer algumas coisas como: esse é o meu karma. Porque se repetiu algo ruim que aconteceu no passado, por exemplo. Tá? Mas vai se repetir. Por quê? Porque assim como você imagina, já dizia Salomão lá em Provérbios, assim o é. Jó já dizia: aquilo que eu temia me sobreveio. Quem está entendendo isso? Então, vamos lá.
você quer viver uma realidade diferente. Na verdade, o que você quer viver é o experimentar, o desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sim ou não? Ok, então você tem que se inconformar, você tem que produzir uma indignação dentro de você. Essa indignação vai fazer você acordar mais cedo. Essa indignação vai fazer você tirar a bunda do sofá. Essa indignação vai fazer você desinstalar todos os joguinhos que você tem no seu celular. Essa indignação vai fazer você dar um chega para lá nos vícios. Porque o que é vício? Vício nada mais é do que uma fuga de estado emocional, onde você busca um atalho, um caminho curto e rápido de prazer momentâneo. Você está no propósito, aí você vai para o vício. Está no propósito, problema, vai para o vício. Que é para fugir, tirar a mente daquela situação que você deveria enfrentar, resolver, daquele gigante que você deveria derrubar. Porque problema é bênção e gigante é oportunidade. Já ensinei isso aqui para vocês. Problema é bênção e gigante é oportunidade. Que loucura é essa? Você tem que reprogramar a sua mente. Quando fala de problema, imediatamente o que é que você pensa? Problema. Deus me livre. Eu tô fugindo. Eu tô o quê? Dependendo da pessoa, a crença pode mudar. Mas muitas pessoas, Anderson, elas têm essa crença. Eu tô fugindo de problema. Aí o que é que acontece? Essa pessoa ela foge da bênção. Por quê? Porque por trás de cada problema resolvido tem uma bênção que essa pessoa vai receber. O que é que nós temos que aprender? Nós temos que aprender a olhar para o problema como uma bênção. Isso parece loucura, mas é uma verdade. Só consegue avançar, desbravar, prosperar quem consegue resolver problema. Muitas pessoas foram demitidas nesse período de pandemia, sim ou não? Quem conhece alguém que foi demitido nesse período de pandemia? Levanta a mão. Ok. A empresa demitiu todos os funcionários? Não. Oi. Pode ser que tenha tido uma empresa que demitiu todos os funcionários. Muito difícil. Mas a maioria das empresas demitiram alguns funcionários. Outros permaneceram trabalhando. A pergunta é, qual foi a análise que foi feita para que uns fossem demitidos e outros não? Será que foi um sorteio que foi feito? Vamos aqui, a gente tem aqui 30 funcionários, a gente precisa demitir 15 aqui. Vamos fazer um sorteio aqui. Pega aqui os papeizinhos, tira 15 papelzinhos. E os 15 nomes que sair serão os 15 que vão ser demitidos. Será se é assim? Não. Quais são os 15 que vão ser demitidos? Os que menos resolvem o problema dentro da empresa. Quais serão os 15 que vão ficar? Os que mais resolvem o problema dentro da empresa. Gente preguiçosa, que não tem coragem de fazer o que tem que ser feito, que não entende o over-delivery. O que é o over-delivery? É o servir além. É o servir além. Por exemplo, se você é CLT, trabalho de carteira assinada, você é pago para fazer 100% da sua função. Você é pago para fazer 100% da sua função. Fazer 100% da sua função é sua obrigação como funcionário. Você recebe um salário para isso. No over delivery você vai fazer 300%. Você vai fazer além. Você faz a sua função, você consegue ter uma visão de águia, uma visão 360 graus, e você consegue perceber outras coisas que precisam ser feitas, outras demandas para que a empresa decole, cresça, continue se desenvolvendo, ou não seja prejudicada, e você está ali de forma proativa, sem ninguém precisar pedir, fazendo aquilo que na sua carteira não é para você fazer.
O que é isso? Over delivery. Você faz além. Pode ter a absoluta certeza que quando tiver uma demissão em massa, você fica. Você fica. Por quê? Porque você é um dos funcionários na empresa que mais resolve o problema. Entende? Então, pandemia não desemprega ninguém. É isso que você tem que entender. Sempre terão pessoas trabalhando. Só que umas amam resolver problemas. Outras, problema de problema eu tô fugindo. Essas aí já estão na fila, uma atrás da outra, para serem demitidas. Consegue entender isso, sim ou não? Sim ou não? Essa é o resolver problema, o amar resolver problema, é a base da adore a Deus. Cuidado aí. A pastora Jamara fica indignada, que eu pego no pé dela direto. Eles adoram, eu digo, adora a Deus. Ame resolver problema. Aparecer um problema, resolva. Gigante, deixa que eu derrubo. Por que Davi se tornou Davi? Claro, não é só por causa do Golias, né? Mas se ele tivesse fugido do Golias, se ele tivesse fugido do gigante, gigante de gigante eu estou fugindo. E o engraçado é que não vai faltar pessoas para querer lhe desanimar no processo. Não vai faltar. Quando Davi estava indo na direção do gigante, apareceram outras pessoas que estavam fugindo e pararam ele e tentaram fazer ele mudar a rota. Tentaram fazer ele desistir. Você está louco? Você está indo para onde? Não, ali não tem como, não, ali não, é para cá, você tem que vir para cá. Está vendo que esse negócio não vai dar certo? Não vai faltar pessoas para dizer que o que você se propôs a fazer não vai dar certo. Entende isso? Sempre haverão pessoas, e olha o detalhe, escute. Geralmente, as pessoas que serão contra você são as pessoas que você ama. São as pessoas que estão do seu lado. Elas não vão acreditar. E fique tranquilo. Não fique chateado com essas pessoas. Elas estão apenas querendo proteger você. As chances são que elas lhe amam, mas elas não estão vendo o que você está vendo. Entende? Elas não têm a visão que você tem. Elas estão falando na ótica delas, até onde a visão delas alcança. E você tem que entender isso. Está tudo certo, você não precisa ficar com raiva dessas pessoas, mas você precisa blindar seu coração. Porque tem algo que você viu que elas não viram. E uma coisa eu digo para você, uma vez que você vê, não tem como desver. Não tem como, não tem mais caminho de volta. Se você desistir, você vai ficar com o tico e o teco brigando ali, um se atracando com o outro dentro da sua cabeça, dizendo assim: se você já tivesse começado, se você não tivesse desistido, se você tivesse ido um pouco mais além, se você tivesse ousado mais, se você tivesse um pouquinho mais de fé, se você tivesse buscado ajuda, se você tivesse buscado conselhos. Sabe o que é que Salomão fala? Na multidão de conselhos há sabedoria. Anote. Na multidão de conselhos há sabedoria. Escreva. Há uma crença errada que a maioria das pessoas tem. Quem já ouviu, graças a Deus que aqui ninguém nunca disse isso, mas quem já ouviu alguém dizer assim, se conselho fosse bom, ninguém dava. Aí o que é que acontece? Isso é uma trava que faz você, de forma inconsciente, não buscar conselhos. Por que de forma inconsciente? Porque somente 5%, os últimos estudos relatam, que somente 5% do nosso comportamento, da nossa fala, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de reagir às circunstâncias, somente 5% é consciente.
Os outros 95% é inconsciente. Olha que loucura isso. Então, de forma inconsciente, você não busca conselhos. Por quê? Porque tem uma trava instalada dentro de você que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Né? Aí Salomão diz assim, ó: na multidão de conselhos, há sabedoria. Salomão tinha uma equipe de conselheiros. Escute o que eu vou lhe falar. Você não vai escutar conselho de qualquer pessoa. Não é isso. Não é isso. A pessoa chega lá no teu trabalho e começa a querer te aconselhar na tua vida conjugal. Pera, calma. Pera lá. Fulano, não sei da onde, chega querendo, aí não é nem aconselhar, é se meter, né? Aí você tem que tomar cuidado, mulher, se eu fosse tu, eu botava era chifre nele também, né? Cuidado com quem você anda ouvindo, pelo amor de Deus, blinde seu coração, blinde sua mente. Você tem que ter, ó, anote, 5 pessoas. Isso aqui é tarefa de casa. Isso aqui você vai fazer em casa quando você chegar em casa. Quais são as 5 pessoas que você vai ter como conselheiras? E todas as vezes que você tiver uma decisão importante para tomar, você vai mandar uma mensagem para essas pessoas, pedindo a opinião de sabedoria dessas pessoas, o conselho de sabedoria dessas pessoas. Aí, depois que você pegar os 5 conselhos dessas pessoas, porque se são pessoas sábias, elas vão enxergar algo que você não estava enxergando. Olha que poderoso isso. Talvez você nem mude a decisão, talvez mude. Talvez venha um conselho tão certeiro que faça você mudar, tá bom? Talvez você não mude, talvez você consiga ter uma percepção melhor, mais clarificada. E você vai conseguir se preparar melhor em determinadas questões, para aquilo que você se propôs a fazer não dê errado, mas dê certo por causa desses conselhos. Quem está entendendo isso? Ok? Então, você pega os 5 conselhos, você não precisa acatar nenhum. Você pega os 5 conselhos e você vai ponderar. O que é ponderar? Refletir. O que é refletir? Matutar. O que é matutar? Meditar. Pensar a respeito, processar, digerir, entende? E aí, diante desses conselhos de sabedoria, você vai conseguir, com mais sensatez, tomar uma decisão assertiva. Vai ser mais, você afunilou o processo. Vai ser muito mais difícil você chegar a realidade de ter se decepcionado com a decisão que você tomou, de retroceder na decisão. Poxa vida, eu deveria não ter feito isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Quem tem esses remorsos é porque faz as coisas sem pensar, faz as coisas sem raciocinar, faz as coisas sem refletir, vem na telha e pum. Às vezes era até algo top, que tinha tudo para dar certo, mas como foi feito sem pensar, deu errado. Quem está entendendo isso, gente? Ok? Anotou aí a tarefa dos 5 conselheiros? Quem anotou? Escute. Pastor, o que é que isso tem a ver com empreendedores do reino? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Às vezes a pessoa tem um bom produto, às vezes a empresa da pessoa está bem localizada, mas a pessoa não tem a cabeça que tem que ter para fazer o negócio explodir, crescer de forma exponencial. Não tem a sabedoria necessária para fazer a empresa fluir como o rio
Porque como o rio, não tem quem pare o rio. Não tem. Se tem uma pedra, o rio contorna. Se tem uma árvore, o rio contorna. Não tem quem pare o rio. Entende? Por isso que aqueles que são empreendedores do reino são como um rio. Eles começam a fluir. E não tem obstáculo, não tem problema, não tem gigante, não tem circunstância que parem os empreendedores do reino. E o nome de Deus é glorificado através do seu avanço. Quantos recebem? Preste atenção. Você já entendeu o que? Você tem que se conformar, você não pode aceitar a zona de conforto. Você tem que investir na sua mente, tem que expandir a mente cada vez mais, para poder ver aquilo que você não está vendo. Você entendeu que as pessoas que não estão vendo o que você está vendo, elas vão ser contra você, e isso vai acontecer. Tá? Muito cuidado com as pessoas invejosas, porque existem, e às vezes, olha, isso aqui que eu vou falar para vocês que é terrível, mas eu vou ter que falar. Às vezes, parece meio que um paradoxo, mas é uma verdade. Às vezes, a pessoa que está brotando uma inveja nela é uma pessoa que ama a gente. Como pode? Parece paradoxo, né? Parece algo contrário, amor e inveja, mas não é, tá? Haverão pessoas que lhe amam, que vão ter inveja. E aí, você vai odiar essas pessoas por causa disso? Não. Você vai compreender essas pessoas. Ela não consegue ver o que você está vendo. Ela queria ter o crescimento que você está tendo, mas ela não quer pagar o preço que você está pagando. Aí sabe o que acontece? Geralmente é assim. Você tem um ciclo de relacionamento. E quando você é a pessoa que começa a crescer, aqui é você. Quando você é a pessoa que começa a se desenvolver, as pessoas que ficaram aqui embaixo, elas querem o seu bem, mas elas não querem ver você melhor do que elas. O que é que elas vão fazer? A maioria, tem as exceções, ok? Mas a maioria vai querer puxar você de volta. Mulher, deixa eu te dar um conselho de amiga. Deixa eu te dar um conselho de amiga. Não vai, desiste disso aí, mulher. Isso aí não vai dar certo. Desiste disso aí. Estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa disse assim, ó, pastor, rapaz, pastor fulano da minha família, pastor, é uma cobra. Eu estava olhando o carro que eu estava ali paquerando com aquele carro para comprar o carro estava à venda, e aí fulano chegou perto de mim, e disse assim, esse carro aí é uma bomba. Rapaz, quem comprar esse carro vai ter prejuízo. E eu estava querendo comprar o carro, depois que ele disse aquilo, eu fiquei meio assim, aí não comprei o carro logo de cara. 2 dias depois eu fiquei sabendo que ele comprou. Meu Deus! Que coisa louca da família, gente. Meu Deus. Não é? Então, as pessoas, a maioria, claro que tem as exceções, mas a maioria, elas querem o seu bem, mas elas não querem ver você melhor do que elas. Então elas vão fazer de tudo para puxar você para baixo, para querer minar o teu sucesso, para desanimar você, para que você fique no mesmo nível delas, tá? Por isso da importância de mudar a ambiência. Eu quero que vocês escrevam aí, tem um segredo do reino chamado ambiência. Eu quero que você anote. Ambiência, escreva. Ambiência. Anote. Isso é muito, mas muito importante. O que é ambiência? O apóstolo Paulo,
vai falar aos Coríntios o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. O que é isso? É a ambiência. Da mesma forma, o inverso também é verdadeiro. Se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias, elas consolidam os bons costumes. Elas impetram novos bons costumes no seu coração. Então, isso é ambiência. Se você é a pessoa mais inteligente da roda, tem alguma coisa errada. Aquele ambiente vai puxar você para baixo. Se você é a pessoa mais inteligente do ambiente, tem alguma coisa errada. Aquele ambiente vai puxar você para baixo. Você vai ficar desconectado. As pessoas vão começar a falar de coisas irrelevantes. Você não vai se encaixar. Ou para se encaixar, você vai ter que baixar a frequência. Daqui a pouco você começa a perder ganhos de frequência. Você começa a ficar emburrecido de novo. Entende? Então o ambiente, ele pode puxar você para baixo, como ele pode puxar você para cima. Busque estar no meio de pessoas onde você é a pessoa menos inteligente daquele meio, daquela roda, daquele grupo, daquela mesa. Se você é a pessoa menos inteligente da mesa, escute. Não, presta atenção, isso aqui é coisa de pobre. Eu já ensinei para você que pobreza é mentalidade. Eu já ensinei isso, né? Pobreza é mentalidade, pobreza é improdutividade. Pobreza é reserva de energia, ausência de gasto energético. Tá? Presta atenção, pobreza não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro. Tá? Coisa de pobre, presta atenção, deixa eu te explicar. Coisa de pobre, tá em uma mesa cheio de pessoas inteligentes. E aí, aquele que tem a mentalidade de pobre, ele começa a falar das coisas boas que ele tem, que ele faz. Ele não deixa ninguém falar, ele fica falando toda hora. Do que ele tem, do que ele faz, das características boas dele. Ele fica toda hora se enaltecendo. Como se ele quisesse a aprovação das pessoas inteligentes. Isso é coisa de pobre, não faça isso. Você está em uma mesa inteligente, escute. Escute. Para você extrair daquelas pessoas sabedoria. Em momentos pontuais, presta atenção, você não vai ficar 100% calado. Em momentos pontuais, você vai fazer perguntas de sabedoria. Em momentos pontuais, você vai fazer perguntas de sabedoria. Porque uma pergunta de sabedoria, ela consegue extrair algo que vai ser uma chave para abrir uma porta. Bote isso na sua cabeça. Se você souber fazer perguntas, você consegue abrir portas que há muito tempo estavam fechadas. Esse é o poder das perguntas. Ok, ambiência. Comece a andar com pessoas que têm a mesma visão, que querem avançar também, que não aceitam voltar para os vícios, que não vivem distraídas, tá? Com pessoas, comecem a andar com pessoas que querem desfrutar das promessas de Deus. Comecem a andar com pessoas que não aceitam as travas. Gente, não tem coisa pior do que você estar perto de uma pessoa que ela aceita a trava. Se você disser assim, rapaz, hoje eu passei o dia com dor de cabeça ruim, rapaz. Aí a pessoa que escutou, ela diz assim, e eu? Uma dor nas costas, puxando aqui para a perna esquerda, que eu não estou conseguindo nem andar direito. Ela não consegue se importar com a sua dor, não. Ela vai falar uma dor pior do que a sua. E se você
for pobre também, mentalidade, tá bom? Quando eu falar pobre, eu estou falando de mentalidade, tá? Porque se você for pobre também, aí você vai falar uma dor pior. Aí vocês vão ficar disputando para ver quem que é mais lascado. Né? Quando começa a falar de dívida, rapaz, esse mês eu tenho que pagar tanto. E eu? Aí, pronto, agora vai ter uma competição de quem é mais endividado. Isso é terrível, tá? Comece a se perceber, comece a se analisar, comece a perceber o outro. Invista em relacionamentos que têm a mesma visão, em relacionamentos com pessoas que têm os mesmos desejos, que querem frutificar, que querem governar em todas as áreas. Capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 26, abre aí tua Bíblia. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, mar, céu e terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 28, coloca no 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Domine, frutifique e multiplique. Deus fez você à imagem e semelhança dele para dominar, que é governar, para multiplicar e para frutificar. Você foi feito para isso. Só que existem coisas que foram colocadas dentro de você, que faz com que você viva o oposto. Você tem que se indignar, se inconformar, ok? Renovar a tua mente e começar a acessar o estado da criação, o estado original, a tua verdadeira identidade. Você precisa dominar no céu, dominar na terra e dominar no ar. Você precisa dominar. Eu não entendo isso. Você tem que dominar. Você tem que dominar. Bote na sua cabeça: eu entendo pouco disso. Você tem que dominar. Você não tem que entender pouco. Você tem que dominar. Qual é a área, qual que é a tua área de atuação? Você tem que dominar nessa área. O que você precisa fazer para você dominar nessa área? Para você ser aquele que está em domínio, em governo, em governança. O que você precisa fazer? Qual curso você tem que fazer? Qual livro você tem que ler? Entende? Claro que se você não entender quem você é no Senhor, se você não entender que você é a imagem e semelhança do Deus vivo, se você não entender que o poder criativo de Deus está dentro de você, eu falei sobre isso no Destravados Empreendedores, a live está gravada no YouTube, depois você pode assistir. Se você não entender isso, você vai fazer curso, você vai ler livro, mas você vai continuar travado. E vai continuar buscando coisas sem rumo, porque você nem entende quem você é. Por isso que existe um índice altíssimo de pessoas que têm condição financeira, mas vivem uma vida de depressão. Um índice altíssimo de suicídio entre pessoas que têm condição financeira. Olha que loucura isso, gente. Quantos estão entendendo isso? Ok? Então, vamos lá. Entendendo que você é a imagem e semelhança do Senhor, e você foi feito para frutificar. Olha só, imagina,
Você é uma árvore frutífera, é o que Jesus fala também lá em João, tá? Através do evangelho que escreveu João. Você é uma árvore frutífera. Ou seja, essa árvore, ela gera o quê? Frutos. E o fruto serve para quê? Para alimentar. Alimentar. Lá, tem ali uma árvore. Tem alguém que está com fome. Essa pessoa vai naquela árvore, pega uma fruta e mata a sua fome. A árvore frutífera, ela alimenta os famintos. Você foi feito por Deus para ser alguém frutífero. Ou seja, você vai alimentar muitas pessoas que têm fome. O teu propósito, a tua chamada vai alimentar muitas pessoas que têm fome. Você vai ser auxílio para quem está precisando. A questão é, que tipo de árvore frutífera é você? Como assim, pastor? Qual é a direção? Qual é o fruto? Qual é a mensagem que Deus te deu? Que vai alimentar quem tem fome, que vai curar quem está ferido, que vai restaurar quem está quebrado. Todos nós temos um fruto, todos nós temos uma mensagem. Escuta o que eu estou te falando. Por exemplo, você que veio de uma família quebrada e conseguiu restaurá-la, você tem uma mensagem de restauração de lares. Olha que forte isso. Você que era uma pessoa que tinha um complexo de inferioridade fortíssimo, e você ativou sua verdadeira identidade no Senhor, entendendo que a sua beleza não é estética, mas é ética. Entendendo que a sua beleza não é corporal, mas é moral. Porque ela vem do Senhor. Porque você é a imagem e semelhança dEle. E você conseguiu vencer esses complexos que lhe maltratavam, que fazia você andar de cabeça baixa, que fazia você não acreditar em você mesmo. Olha só, gente, você acredita que tem pessoas assim? Que tem complexo de inferioridade e isso tem destruído a vida delas, sim ou não? Se você é uma pessoa que venceu e hoje você está alinhado no Senhor, você tem uma mensagem poderosa de autoestima, de autoconfiança. Você tem uma mensagem poderosa de identidade. Tem muitas pessoas famintas, precisando comer do fruto da árvore que é você. Uma árvore não pode negar o seu fruto. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Uma árvore não pode negar o seu fruto. Por quê, pastor? Porque, anote isso, toda árvore que nega o fruto, ela não cumpriu o propósito para o qual foi criada. Quando Jesus olha para a árvore que estava negando o fruto, quando Jesus olha para a árvore que não estava cumprindo o propósito para o qual foi criada, Jesus amaldiçoou a árvore seca. Você não pode negar o fruto. O fruto é a mensagem que vai alimentar outras pessoas. Você tem uma mensagem dentro de você. Que você precisa incorporar essa mensagem em Deus e frutificar, alimentar os famintos. Aí a pergunta é, quantos empreendedores aqui levantam a mão? Ok. A pergunta é, como incorporar essa mensagem dentro da sua empresa? Escreva essa pergunta. Escreva. Como incorporar essa mensagem dentro da minha empresa? Como incorporar essa mensagem dentro da minha empresa? Eu ensinei no Destravados Empreendedores que o CN, não existe CNPJ sem CPF, não existe. CNPJ é um caminho para conduzir pessoas a Jesus. Você como empreendedor, você é influência do reino de Deus na esfera da economia. Diga amém. Vamos lá.
Como incorporar essa mensagem no meu empreendimento? Alisson, eu vendo roupa. Errado, você não vende roupa, está errado. O problema é esse. É você achar que o seu empreendimento se resume ao produto. Não. O seu empreendimento é um instrumento de expansão do reino na terra. Tem uma mensagem que ele tem que gritar para os quatro cantos. Se o produto é roupa, a mensagem, o que você vende é qualquer outra coisa, menos roupa. Você pode vender autoestima, autoimagem. O seu propósito pode ser combater o complexo de inferioridade. Olha que mensagem forte. Aí você pega, coloca lá no stories do teu Instagram, roupa R$20, calça 15. Não, você é mais um feirante. Você não entendeu o seu propósito. Você tem que entender qual que é a mensagem que o Senhor quer que você leve através dessa empresa. E o produto, a venda do produto ou do serviço vai ser apenas uma consequência. As pessoas, quando elas acessarem o teu empreendimento, quando elas acessarem o teu negócio, elas acessam a mensagem. Elas vão ter a experiência de comer do fruto. E quando elas comerem do fruto que você frutifica, que você gera para alimentar as pessoas, quando elas consumirem essa mensagem, elas vão ficar tão impactadas que quando elas pensarem no segmento que você atua, elas não vão lembrar de outra pessoa a não ser de você. Tá difícil de entender, gente. Tá muito alta a frequência. Se tiver, eu baixo um pouquinho. Tá difícil de entender. Quem está entendendo, levanta a mão. Tá, beleza. Se eu estou falando isso aqui tudo para você, e você sair daqui, continuar do mesmo jeitinho que você faz, aí não adianta de nada. A gente está perdendo tempo. Eu estou perdendo meu tempo aqui, você está perdendo o seu. Você tem que sair daqui disposto a alterar isso. Teve alguns empreendedores aqui da igreja que já começaram essa alteração e eu mando mensagem no direct. Muito bem, parabéns, é assim. Já comecei a ver, já comecei a parabenizar. Eu quero ver vocês desatando, crescendo. Vocês recebem aqui o que eu estou liberando sobre a vida de vocês. Aí vocês saem e continuam do mesmo jeito, é mesmo que nada. Entende? Então, quem vende roupa não vende roupa. Qual que é a mensagem da empresa? Qual que é a mensagem da empresa? Você tem que entender isso. Qual que é a mensagem que está por trás dessa empresa? O que ela quer trazer para as mulheres? Qual o sentimento que ela quer trazer para o coração do consumidor, do cliente? Você já sabe qual é o cliente que você quer atingir? Você já sabe qual que é seu público-alvo? No marketing mais tradicional, chamado de avatar. Você já sabe qual que é a pessoa que você quer alcançar? Você já sabe? Ou você fica mudando toda hora? A sua mensagem vai alcançar o coração de quem? É das crianças. A mensagem que a sua empresa vai transmitir, que é o fruto que você vai gerar como árvore, são crianças que vão se alimentar? São os pais, o papai, a mamãe, é o casal que vai se alimentar desse fruto? É o pessoal, é a galera da terceira idade? É as pessoas, são os homens, as mulheres? É um público feminino, é um público masculino? Qual que é a faixa etária? Qual que é a faixa etária? Qual que é o nível de renda financeiro da família ou do público-alvo, da pessoa que você quer alcançar?
Então, em tudo isso você tem que pensar, você tem que parar para pensar. Não é só sair e colocar o negócio, só porque alguém disse lá que tem algo que tu faz que é bom, e a pessoa disse assim, ó, tu tá perdendo é dinheiro. Tu devia era ganhar dinheiro. Aí você começa a fazer algo porque alguém disse que tu devia ganhar dinheiro. Tá errado. Você se torna um dinheirista. E esse não é o propósito de empreender. Não. Empreender é um caminho para conduzir pessoas a Jesus, através da mensagem que o teu empreendimento carrega, através do fruto que você vai produzir como uma árvore frutífera. Primeiro, quantos aqui ainda trabalham carteira assinada? Levanta a mão. Se você está em uma reunião de empreendedores, então obviamente você tem um desejo de não trabalhar mais de carteira assinada. Você tem desejo de empregar pessoas. Esse é o seu desejo. Ok. Você tem que começar a realizar uma transição. Essa transição geralmente ela dura em torno de 1 ano. Vai depender de você, obviamente. Vai depender de você. Porque enquanto você trabalha CLT, você vai desenvolvendo o seu empreendimento paralelo e o seu objetivo é igualar a renda que você tem como CLT com a renda do seu empreendimento. É igualar. Quando igualar, você já pode até tomar a decisão de sair. Ou você pode esperar passar um pouquinho mais e aí você sai e foca toda a tua energia no teu negócio. Aí vai explodir. Porque se você estava 8 horas CLT e o negócio ainda estava crescendo, imagina agora você com essas 8 horas diárias investindo no teu negócio. O negócio explode. Ok? Tem gente que na paranoia já sai, não, meu negócio próprio. E aí se arrebenta. Por quê? Porque existe um processo. Dependendo do negócio, demora meses até anos para que esse negócio comece a gerar lucro para você. Comece a dar retorno para você. Na maioria das vezes as empresas passam meses, 1 ano, 2 anos, tem empresa 3 anos, só se sustentando, se pagando e olhe lá. E aí por falta de preparação, por falta de raciocínio, por caminhar só na empolgação, falta de sabedoria, de investimento na renovação de entendimento, de expandir a mente, de buscar conselhos, de buscar aprendizagem, de buscar se capacitar, acaba fazendo as coisas por impulso. E aí algo que tinha uma grande probabilidade de dar certo, acaba dando errado. Quem está entendendo isso, gente? Ok? Então tem uma mensagem que você tem que levar. Presta atenção. Por que a gente está falando aqui de CLT e de empreender? Porque empreender é estado de governança, é estado de governo, de domínio. Quando você está CLT, você está sendo dominado. Tudo bem. Existem pessoas que elas não conseguem, elas preferem trabalhar carteira assinada e está tudo certo. É a opção delas. Tem gente que não funciona se não for assim. Agora, não tem como você governar você vendendo sua hora, seu tempo. Não tem como você governar. Não tem como você escalar, não tem como você escalonar, você vendendo seu tempo. Tá? Como que eu entro no meu estado de governo, de governança? Quando eu começo a empreender. Agora, empreender é algo que precisa ser desenvolvido. É algo que precisa ser ativado. Já está dentro de nós a capacidade de domínio. Porém, nós fomos treinados desde pequeninos
nós fomos treinados para sermos mais um produto na esteira da indústria. Eu não sei se você já ouviu falar da Revolução Industrial. Quem já ouviu falar da Revolução Industrial? Ok. Na Revolução Industrial teve uma carência muito grande de mão de obra especializada. Por causa dessa carência de mão de obra especializada, porque a indústria explodiu. E não tinha mão de obra especializada para fazer a engrenagem girar. Começou os grandes treinamentos, as grandes instituições de preparação, de ensino. Esse mundo de faculdade que a gente tem hoje, faculdades, universidades, isso não existia antigamente. Escute o que eu vou lhe falar. Isso é positivo dependendo da tua cabeça. Porque se a tua cabeça for a cabeça da revolução industrial, você é apenas mais um produto na esteira da indústria. Porque não tem nada mais barato do que mão de obra especializada. A especialização, ela existiu para favorecer a indústria. A grande maioria diz assim: eu sou especialista nisso. Eu tenho especialidade nisso. E aí XYZ, e a maioria das pessoas falam isso com muito orgulho. Mas quando você vai ver o salário, por quê? Porque mão de obra especializada é barato. Porque foi feito para favorecer a indústria, a revolução industrial. Entende isso? Aí eu não sei quando foi que eu falei sobre isso. O camarada passa anos e anos estudando direito. Anos e anos estudando direito. É um sacrifício para passar na OAB. É um sacrifício, é uma humilhação. E quando passa, vai estagiar ganhando R$700. Como pode? Se tivesse sido pago a faculdade. Foi para lá de 50 mil que gastou. Hein? Olha que loucura isso. Tá? Então não existe, gente. Você faz a faculdade de administração. Você passa anos e anos estudando na faculdade de administração. Quando você passa, se você conseguir um salário mínimo, como secretária, como recepcionista, a pessoa formada em administração. Olha só. Olha como mão de obra especializada. Barato. Entende? Por quê? Porque a Revolução Industrial fez isso. Com que as pessoas se tornassem produto na esteira da indústria. Não é ensinado a empreender nos colégios, não é. Não é ensinado. Estão tentando incluir em alguns colégios a educação financeira, mas também não é ensinado. Por quê? Porque a indústria quer que você gaste dinheiro. Você vai ensinar... O povo tem que ser ensinado a gastar dinheiro, ganhar pouco e gastar o pouco que tem, porque a máquina continua girando. Quem está entendendo isso? Olha a doideira, né, gente? Olha a loucura. Tudo que eu estou falando aqui é para fazer você pensar fora da caixa, tirar alguns estigmas que tem na tua cabeça, tá bom? Fazer você raciocinar, fazer você pensar. Vai lá, pesquisa. Nós estamos em uma outra revolução agora e talvez você nem saiba. Que revolução é essa, Alisson? Revolução digital, anota. Revolução digital. Nós estamos em uma outra revolução. Estamos sendo dominados por essa revolução e a maioria nem sabe. Escreve aí. Revolução digital. Você não sabe da doideira que vai ser. Já está sendo, né? Só que a gente foi engolido de uma forma tão feroz que nós já nos adaptamos. E a gente já tem como normal. Tudo que a gente faz por esse carinha aqui, ó, a gente já tem como normal. Mas eu não sei se você lembra da época do 1100,
que era um luxo. Você ligava, recebia ligação e tinha uma lanternazinha no celular. Quem pegou a época do 1100? Olha aí. Quem tinha o 1100, olha, vivia com a lanterna ligada, olha. Aqui, ó. Meu celular é uma lanterna. Não? Agora você faz tudo aqui. Transação bancária. Né? Você faz tudo aqui por esse carinha. O banco tá aqui dentro. Você não tem mais álbum para ver as fotos. Quem pegou a época que você revelava foto? Quem pegou essa época? Olha como você é velho. Né? Tem uma galera antiga que ainda revela foto. A galera mais nova, né, acha, né, entrou na modinha de revelar foto, né? Mas antigamente era só assim. Era assim. Tinha as lojas lá Kodak, né, no centro, você ia lá revelar. Hoje em dia, o seu álbum de fotos está aqui dentro. Seu álbum de fotos está aqui dentro. Quem pegou a época que você tinha que decorar o número para poder ligar? O número de fulano é tá. Aí você ligava. Quem pegou essa época? Pastor, e teve essa época? Teve. Não foi sempre que você tinha como colocar o nome da pessoa e colocar o número. Não. Não tinha agenda no celular. Celular era só para discar. Você discava, ligar. Qual é o número da pessoa? Você pegava a sua agendazinha, aí você ia lá, olha, telefone na agenda. Aí tinha lá aí você ia buscar lá a Aline. Deixa eu ver aqui, o telefone da Aline é Aí você ia digitar para poder ligar. Hoje o celular tem agenda. Você bota o nome da pessoa. Ninguém decora mais número de nada. Hã? Telelistas. O tamanho, olha. Você abrir aqui para procurar o telefone, endereço, né? Que loucura, hoje em dia não tem mais isso. Você pesquisa o que você quiser no Google, nas plataformas de pesquisa. O que é isso? Revolução digital. E o detalhe talvez você não saiba, a pandemia, ela acelerou 10 anos o digital. O que ia precisar de 10 anos para o digital evoluir, evoluiu em 1 ano de pandemia. Não sei se você sabia disso. Em 1 ano de pandemia evoluiu. Nós estamos vivendo a revolução digital. E se você não buscar, pelo menos de pouquinho, você que tem uma dificuldade maior, se você não buscar de pouquinho e ir se inserindo, deixar de ser Tiranossauro Rex, né? Cabeça dura, Não quero saber desses negócios não. Não quero saber não. Você nem mexer nisso aí não. Isso aí é do capeta. né? Face Lucifer. Diabo Zap. Né? Eu já vi pastor falar isso. A internet não é de Deus não. Esse negócio de internet não é de Deus não. Internet é do capeta. Os pastores falando. Aí quando começou a pandemia, estamos aqui no nosso culto online, a paz do Senhor. Né? Aí já, como assim, né? Já não é mais do diabo. Mas olha a trava que está na mente das pessoas, gente, né? Tem cada trava doida. Até destravar e as pessoas começarem a entender que era apenas ignorância. Nós estamos na revolução digital. Quem não se esforçar para acompanhar vai ser atropelado. Vai ser atropelado pelo digital. Bote isso na sua cabeça. Você que é empreendedor, as pessoas, é muito natural que aqui na cidade, as pessoas elas saiam cada vez menos de dentro das suas casas. Vai ser cada vez mais comum as pessoas morarem dentro de condomínios. Ou seja, as pessoas vão ficar cada vez mais inacessíveis. Antigamente a gente encontrava as pessoas nas calçadas. Era ou não era? Você encontrava as pessoas nas calçadas, você conseguia abordar as pessoas na rua. Isso vai ficar cada vez mais difícil. Com o digital, a tendência é que isso suma. Ou seja, se você quer que o seu negócio, o seu empreendimento continue respirando, você tem
que estar onde os seus clientes estão. Os seus clientes não estão mais nas calçadas, e eles estão aonde? No Instagram, no WhatsApp, né? Eles estão com um celular na mão. Tudo doido por um celular mais moderno, que é para melhorar a digitalização. Eles estão digitalizados. Eles estão no digital. E você está onde? Ai, não tem mais cliente. Os clientes sumiram nessa pandemia. Os clientes não sumiram. É você que não está onde eles estão. Simples assim. Nós estamos vivendo uma revolução. Que revolução é essa? Revolução digital. E agora já chegou, já é uma realidade. O metadados. Quem já ouviu falar do metadados? Levanta a mão. Só uma pessoa, tá vendo? Tá vendo como vocês não estão sabendo de nada? É tanto que o Zuckerberg mudou o nome da empresa Facebook. O nome da empresa não é mais Facebook. A rede social Facebook continua existindo. Mas a empresa que é dona da rede social Facebook, que é dona da rede social Instagram, que é dona da rede social WhatsApp, o nome da empresa era Facebook, mudou para Meta. O nome da empresa agora é Meta. É tanto que quando você abre o seu Instagram, tem lá, né? Aparece Meta lá embaixo, um símbolozinho do infinito. Quem percebeu isso? Não é mais Facebook? Pronto. O Zuckerberg já atualizou o nome da empresa em homenagem, né, a essa nova revolução chamada metadados. Que doideira é essa, pastor? É muito simples. É muito simples, é só questão de tempo. Alguns anos, a maioria das pessoas vão estar todas com um óculos de realidade paralela, digital. Uma realidade virtual paralela à realidade que você está vivendo agora. Por exemplo, eu olho para aquela empresa sem o óculos. Eu estou vendo o que está ali. Tem um nome ali, promessa de vida. Olhei para a igreja, pronto, eu estou de frente para a igreja, promessa de vida. Eu olhei sem o óculos, promessa de vida, ok. Quando eu coloco o óculos, eu vejo família se abraçando na lateral da igreja. No outro canto tem uma mesa, pessoas se alimentando, outras distribuindo comida. Aí eu olho e digo assim, poxa, esse lugar é um local de relacionamento, de comunhão, né? Olha que doideira isso, gente. Então, as pessoas vão andar com esse óculos na rua e vão ter muitas realidades virtuais se comunicando com essas pessoas. Isso aqui é de uma forma bem simples para explicar para você a doideira que vai ser isso. Que os filmes já há muito tempo meio que já nos preparava para essa realidade, tá? Então nós estamos vivendo a revolução digital e essa loucura do metadados vai modificar tudo o que você conhece como digital. Vai modificar absolutamente tudo, tá? E se você não buscar dar passos na direção do digital, você vai ser engolido por tudo isso. Ok? Então aprenda, vá devagarzinho aprendendo como gerir melhor as suas redes sociais de forma profissional. Quem sabia que existe o WhatsApp Business, que é o WhatsApp para empresas de levanta a mão? Ok. Você já transicionou para o WhatsApp Business? Não. O que é que está faltando para você transicionar? E qual que é a diferença? Várias. Existem várias ferramentas que você pode utilizar a favor do teu negócio com o WhatsApp Business. Você sabia que o seu Instagram tem como você transformar ele em comercial? Você sabia disso? Em um Instagram comercial? Não, eu não sabia. Pois tem. E você deve.
Por quê? Porque se você não transformar seu Instagram em comercial, não tem como você utilizar, por exemplo, o tráfego pago para você poder alcançar novas pessoas, mostrar para novas pessoas o teu negócio. Existem duas, isso aqui eu vou tirar um dia só para a gente dar o start no marketing digital, para você aprender um pouquinho, tá bom? Mas no marketing digital existem dois tipos de publicação, de interação. A orgânica, que é a gratuita, que é a que você conhece, e a paga. A orgânica, o Facebook, no caso, é a empresa Meta agora, né? O Zuckerberg, o dono, vamos lá. O Zuckerberg só entrega de 1 a 5% da tua audiência. Se 1000 pessoas te seguem e tu publicou algo, de 10 a 50 pessoas vão ver. Das 1000 que seguem você. Olha só. De forma orgânica. Você publicou sem pagar nada. Ok? Mas existe uma forma de você pagar e essa publicação que você vai postar aparecer para as 1000 pessoas que seguem você, que é chamado de tráfego pago. Existe uma forma de você mostrar o teu negócio para as pessoas aqui do Conjunto Esperança que você não conhece, através do tráfego pago. Se o teu negócio o público é feminino, é só mulher, tem como você mostrar o teu negócio só para as mulheres aqui do Conjunto Esperança, através do tráfego pago. Marketing digital, você tem que estudar, você tem que aprender. Todo dia estuda um pouquinho, gente. Se esforça um pouco, investe na tua mente. A tua mente, você é o seu maior ativo financeiro. Você tem que ser alvo do seu maior, você tem que ser o seu maior investimento. Você tem que ser alvo do seu maior investimento. Se desenvolva. Não tem como o seu negócio se desenvolver se você não se desenvolver. Gente, tudo, absolutamente tudo se desenvolve. Absolutamente tudo se desenvolve. Aquilo que não se desenvolve morre. Por que as pessoas entram em depressão e começam a querer se matar? Porque elas pararam de se desenvolver. Imagina uma criança que passou 9 meses no útero da mãe. 9 meses, o útero da mãe é o melhor lugar para a criança estar, sim ou não? Sim, é quentinho, ela recebe os nutrientes ali pelo cordão umbilical, uma conexão fantástica, está muito confortável, ela tem tudo ali dentro. Só que quando chega na maturidade da gestação, ela não pode mais ficar lá dentro. Ela pode estar confortável o que for lá dentro, mas chegou a hora, a etapa dela aumentar o seu desenvolvimento. E quando chega a hora dela aumentar o seu desenvolvimento, não tem como essa criança ficar lá dentro, gente. Não tem como ficar lá dentro. Não, mamãe, me deixa aqui, mamãe. Não me puxa não, ei, médico. Deixa eu aqui dentro, médico. Eu quero ficar dentro do útero da mamãe. Não dá, não dá. Pode ser o melhor lugar do mundo, o lugar mais confortável do mundo, mas essa criança vai ter que sair. Ela está em desenvolvimento. Chegou a hora de nascer. Ela já estava se desenvolvendo lá dentro. Agora ela vai sair de um estágio para outro estágio. Entende? Agora imagina se essa criança tivesse poder de decisão e ela decidisse ficar dentro do útero. Quem já ouviu algum adulto dizer assim, ó, olhar para uma criança e dizer assim, ó, nessa época a gente era feliz e não sabia. Quem? Claro, aqui ninguém nunca disse isso. Quem já ouviu alguém dizer isso? Levanta a mão. O que é isso, gente? É saudade do útero. São pessoas que estão negando desenvolvimento, que não entenderam que o prazer da vida está em se desenvolver.
e não voltar para a etapa do conforto e da falta de responsabilidade. O prazer da vida está em se desenvolver, em aprender um pouco mais, em praticar aquilo que está aprendendo, em se desenvolver. E quando você olhar para você hoje, você perceber que você está infinitamente mais desenvolvido do que o ontem. Quando você olhar para você 2022, você está muito mais desenvolvido do que você 2021. Esse tem que ser o seu prazer. E não buscar conforto, ou vida difícil, ou céus, ou azar. Fala pra tua mãe, Kiko. E aí você vive um adulto eternamente infantilizado. Não aceite isso. Você é uma árvore frutífera. Não faz sentido uma árvore que já se desenvolveu, você olhar para ela e dizer, pare de dar fruto. Ela não vai parar. É natural da árvore, ela vai frutificar. Assim é você. Se desenvolva. Vai chegar uma hora que vai ser natural para você. Você não vai parar de frutificar. O que é o branding? Como eu prometi para vocês. O que é o branding? O branding é tudo isso. Porque tudo isso vai construir o posicionamento da tua marca. O branding é como que a tua marca se posiciona no mercado. Qual que é a identidade dela? Quais são os valores que ela transmite? Qual que é a voz da tua marca? Qual é a mensagem que ecoa no coração das pessoas quando falam do teu negócio, quando falam do teu nome? Por exemplo, você tem que ter um branding pessoal. O teu nome é uma marca. Entenda isso. Quando as pessoas falam do teu nome, elas lembram de quê? Qual que é o posicionamento que você tem? Ou você é aquela pessoa que se anula, que tem medo de falar, é aquela pessoa que não quer aparecer. Olha só, gente, começa a identificar as travas. Não aceite. Ah, pastor, porque eu tenho medo que as pessoas vão falar. Para com isso. Para com isso. Você tem que entender que quanto mais você se desenvolver, mais você vai ser perseguido. Quanto mais você se desenvolver, mais você vai ser perseguido. Quanto mais você crescer, mais você vai ser perseguido. Então a perseguição, ela é, na verdade, um ponto positivo para você. Quando alguém colocar lá no teu Instagram uma crítica dizendo, eu acho que não precisava disso, não sei o que, não sei o que e tal. Pronto, já é um ponto positivo para você, porque você atraiu a atenção de alguém. Atraiu. Aí você vai corrigindo o processo, vai acertando, vai corrigindo o processo, vai acertando. Entende? Diferente de você se esconder porque você tem medo de errar. Se você tem medo, se esconde por medo de errar, então você já errou para sempre. Porque você não se deu a oportunidade de acertar. As pessoas que fecham a boca e não levam a sua mensagem para o mundo. As pessoas que não fazem da sua empresa uma voz de avivamento, uma voz de restauração, uma voz de alimento, são pessoas egoístas. Porque elas têm algo para dar para as outras pessoas. Elas têm o fruto para dar, para alimentar as outras pessoas. Mas elas negam se calando. Elas negam se escondendo. O que é isso? Isso é egoísmo. Egoísmo. Você acha que eu gosto de estar todo dia fazendo stories? Eu faço isso de forma intencional. Hoje, no final do dia, eu lembrei, eu não fiz nenhum stories hoje. Mas é porque hoje eu estava tão exausto hoje que eu não gravei. Não gravei.
Só que hoje foi um dia extremamente produtivo para mim. Teve momentos pontuais que eu poderia ter feito stories, eu não fiz. Eu fui egoísta hoje. Entende? Tem stories que eu faço que é brincadeira, mas por trás tem alguma coisa ali. E tem alguém que está sendo ativado através daquela brincadeira. Eu faço isso de forma intencional. Tem gente que olha e diz assim, pastor, tá besteira. Mas tem outras pessoas que por trás, teve uma irmã que disse assim, comentou os meus stories essa semana, pastor, eu estou isolada porque eu estou com Covid. Não estou me comunicando com ninguém, não estou tendo contato com ninguém, nem com a minha família. A minha alegria está sendo ver os seus stories. Gente, que forte isso. É ou não é? Gente do céu, que forte isso. Poderia ter tido só uma visualização, os meus stories nesse dia. Uma pessoa ter visto só. Só ela. Já tinha sido suficiente, sim ou não? Claro, gente, pelo amor de Deus. Aí tem dia que dá 500 visualizações, os meus stories. Tem dia que 900. Imagina, gente. É 5 vezes o tamanho dessa igreja. Um tanto de gente que não está recebendo algo ali, que está se alimentando de alguma forma. Entende? Se você fizer um stories, eu duvido não dar no mínimo 10 pessoas. Eu duvido. Dá no mínimo 10 pessoas. Duvido. Ai, pastor, o meu só dá 3. Você está numa situação complicada. Depois você conversa comigo que eu vou lhe ensinar alguns segredinhos. Eu duvido muito isso ser uma verdade. Mas depois eu lhe dou 10 minutos de consultoria de graça. Você vai ter 30, passar para 30, de 3 para 30 essa semana. Tá bom? Mas acho difícil. Então vamos lá. Para a gente fechar, tá certo? Porque o horário já está se estendendo. Para a gente fechar, branding é a forma que você se posiciona. Dentro do branding está o posicionamento, os valores, a comunicação, a identidade visual da sua empresa. Por exemplo, quando a gente fala de refrigerante vermelho com preto, você lembra de quê? Não é? Então a Coca-Cola, por anos, ela teve um posicionamento tão forte. Por anos ela teve um posicionamento tão forte que ficou na sua cabeça. Quando você vê um refrigerante preto com vermelho, pode ser outra marca. Pode ser da concorrente. Mas logo de cara vem o nome Coca-Cola na tua cabeça. Por quê? Porque durante anos a Coca-Cola ela vem se posicionando no mercado. Com a identidade visual dela, existe um tipo de letra que ela usa, que se alguma empresa usar o tipo de letra que ela usa, você se confunde na hora. Poxa, eu pensei que era Coca-Cola ali, foi errado, olha. Mas só por causa do tipo de letra que ela usa, as cores que ela usa. Imagina, gente, se for preto com vermelho, o líquido que está dentro for verde, você vai pensar que é Coca-Cola? Não, porque tem que ser preto. Quem está entendendo isso? Então, existem cores, existe um tipo de letra, existe um tipo de comunicação que é utilizado. Entende isso? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Ok. Para você desenvolver uma marca forte, ou você se tornar, eu não sei se você entende isso de forma saudável, porque tem gente que, dependendo da paranoia que tem na cabeça dela, ela entende errado, tá bom? Eu não sei se você entende isso de forma saudável, mas entenda, por favor, né? Estou falando aqui de uma forma saudável para você, tá bom? Você é uma marca. Como que as pessoas veem você? O seu branding, ele é fraco ou ele é forte? Tá. Na linguagem do reino, você é o que Deus te fez para ser, ou você tem sido o resultado das suas travas? Na linguagem do reino, ok? Na linguagem do marketing, na linguagem do business, o teu branding é fraco ou o teu branding é forte?
eu acho que é fraco. Só que eu estou destravando, pastor. Mas como que eu faço essa construção para que eu tenha autoridade, para que eu seja reconhecido, reconhecida como alguém de autoridade no meu ramo, no meu segmento, para que a minha empresa seja reconhecida como uma empresa de autoridade no segmento dela? Tá, vamos lá. Você vai anotar isso, tá? A autoridade, eu quero vir para cá, mas a galera que está online vai me ver escuro. Deixa eu ficar aqui então. Vamos colocar uma iluminação de lá para cá, que aí vai ficar top, tá bom? Já começa aí a interceder. Deixa eu colocar uma iluminação vindo assim, ó, daquelas caixas para cá, assim como tem essas aqui, né? Aí vai ficar bom. Autoridade não é quantidade de currículo que você tem. Ah, fulano é uma pessoa de autoridade, porque fulano tem 10 bacharelados, tem 3 doutorados, Aí você diz assim, quem é? É o Xnicleudo, Stornecleudo. Quem? É o Xnicleudo, Stornecleudo? Não conheço não. Pois é, rapaz, é uma pessoa de autoridade, mas eu nem conheço. Ou seja, para aquela pessoa, o Xnicleudo, que tem não sei quantos cursos, não é uma autoridade para ela. Por quê? Porque ela não conhece. Conhecer significa dentro da construção de autoridade. Conhecer significa ter sido influenciado de forma positiva por aquela pessoa. Ok? Então, eu nem conheço, ou seja, eu não fui influenciado por aquela pessoa de forma positiva. Não sei nem quem é. O que é que isso significa? Eu não reconheço aquela pessoa como autoridade. Tá? Então, a autoridade. O que é a autoridade? Você vai anotar aí. Empilhamento de micro-resultado. Escreva. A autoridade, empilhamento de micro-resultado. Como assim? Eu não entendi. Simples. Você vai gerar micro-resultados, pequenos benefícios na vida das pessoas, na vida dos seus clientes, na vida das pessoas que são seu público-alvo. Você vai gerar pequenos resultados. Algo que você tem que vai ajudar aquela pessoa, que vai beneficiar aquela pessoa. Você transborda, você dá o fruto para ela comer. Entende? Você alimenta ela. Você gerou um micro resultado naquele dia. Você pode fazer isso através dos mais diversos canais de comunicação. Você pode fazer isso através do Instagram, do WhatsApp, do Telegram. Você pode fazer isso através de um site, e aí vai. Do YouTube. Vamos lá, pra você entender. Você tem o WhatsApp. E ali no WhatsApp, você que trabalha com cabelo, por exemplo, é um cabeleireira, você vai falar sobre a posição do cabelo, em que muda na comunicação não verbal para a mulher, dependendo da posição que ela coloca o seu cabelo. Colocou o cabelo para o lado, puxando para trás com um topete, vai passar ousadia, confiança. Se você vai para um ambiente onde você quer transmitir confiança, isso aqui eu estou inventando, tá, gente? Pelo amor de Deus. O pessoal do cabelo aí vai pesquisar, eu estou só
criando aqui como se fosse o compartilhar de um cabeleireiro. Aí ele vai ensinar, olha, você vai para o trabalho, você não pode ir para o seu trabalho. Se o seu trabalho é um trabalho clássico, onde você vai precisar de formalidade, você não pode ir com o cabelo XYZ, porque esse cabelo é um cabelo mais informal, para ambientes informais. E aí você vai compartilhar ali dicas de como aquelas mulheres elas podem usar o seu cabelo para se posicionar de forma correta, dependendo do ambiente. Aí, o que acontece? Você não falou que o corte louro, se o cabelo for curto é R$500 e o longo é 700. Você não falou de preço, você não falou nada. Você não falou nem do seu negócio, você só ajudou a pessoa. Ou seja, você gerou um pequeno resultado na vida daquelas mulheres. Todo dia você gera um pequeno resultado. Você manda algo sobre aquela mensagem que Deus colocou no teu coração. Entende? Beneficiando a vida daquelas pessoas. Se você está nesse ramo de cabelo, essas pessoas, quando elas pensarem em um cabeleireiro, em uma cabeleireira, né? Hoje em dia não tem mais cabeleireiro, né? Até tem, mas é mais barbeiro, né? Mas quando alguém pensar em uma cabeleireira, vai lembrar de você. Por quê? Porque você empilhou micro resultados. Então, para aquela pessoa, você é uma autoridade no ramo. Entende? Quem está entendendo isso? Ok? Aí o que é que você tem que fazer? Vamos supor que você consegue alcançar 100 pessoas. Beleza. Para 100 pessoas você é uma autoridade, mas você tem que aumentar o teu alcance. Entende? Para você ser autoridade para mais pessoas. Escute o que eu estou lhe falando. Isso não vai acontecer em um mês. Tá? Você tem que construir isso ao longo da linha do tempo. Todo dia. Dependendo do canal de comunicação, 3 vezes por semana ou 1 vez por semana. Com consistência, não é começa e para. Vai passar 1 ano, vai passar 2 anos. 2 anos você com consistência gerando micro resultado na vida das pessoas. Você estudando, aprendendo mais, para saber como beneficiar o outro, como transbordar, como ajudar mais as pessoas. 2 anos se passaram, 3 anos se passaram, e você não parou de empilhar micro resultados. Imagina o tanto de pessoas que vão te reconhecer como uma autoridade naquilo que você decidiu fazer. Entende isso? Então, não é o pozinho do pilim-plim-plim. Não é a lâmpada do gênio que você vai fazer ali um negócio e vai ali do dia para a noite explodir. Não. Tá? Você vai precisar se dedicar com consistência. Você vai precisar se doar. Por que a grande referência de Jesus é o sangue? Por que o sangue sempre foi uma grande referência? Porque sangue é vida. Quando as pessoas têm essa impressão que você está dedicando parte da sua vida, elas vão olhar para você com um outro olhar. Não tem para onde correr, gente. Jesus se entregou, ele derramou seu sangue. Olha que forte isso. Não tinha como ter sido de outro jeito, entende? Então, quando você, no bom sentido, tá certo? Você dá o sangue, você é reconhecido. Entende? Quando você se doa, quando você se entrega de verdade, você é reconhecido.
Entende? Por que você está aqui hoje? Porque você sabe que o pastor que está falando para você tem um nível de entrega. Se não tivesse, você não estaria. Você não estaria. Eu gerei algum resultado, algum micro resultado em você. Talvez vários micro resultados. Aí faz você vir ouvir. Teve cultos em outras igrejas, você não foi, você veio para cá. Você podia ter ficado em casa, mas você veio para cá. Por quê? Porque de alguma forma eu falei algo para você que gerou uma transformação. Eu falei algo para você que gerou um micro resultado. E aí você veio. Porque quando fala, pastor Alisson Silvestre, a sua mente entende de alguma forma como uma autoridade. Tem gente aqui na igreja que eu disse para essas pessoas, eu disse assim, as pessoas dizem assim, pastor, o pessoal só escuta quando é o senhor que fala. Aí eu disse, por que você acha que o pessoal escuta quando sou eu? É porque é o pastor, né? Pois então, domingo agora eu vou te ungir como pastor. E aí tu vai fazer o que tem que ser feito. E eu quero ver se as pessoas vão te ouvir. Porque tu foi ungido como pastor. Não é não é o cargo. É a construção de autoridade através de empilhamento de micro resultados. Tem igrejas que fecharam na pandemia, tem igrejas que cresceram. Por quê? Por causa da entrega, da doação. Quem está entendendo isso, gente? Tem uma mensagem que está dentro de você, você não pode se calar. Você não pode. Se você entregar aquilo que está dentro de você, que Deus lhe deu, e lhe deu como missão, você vai crescer e vai se tornar uma autoridade em todas as áreas da tua vida. Dentro da igreja, na empresa, na família, no meio dos familiares, em tudo, gente, em tudo. Põe isso na tua cabeça, tá bom? Não seja egoísta. Gere pequenos resultados na vida das pessoas todos os dias. Pequenos resultados na vida das pessoas todos os dias. Tem dia que eu já fico assim, não, mas espera, aí eu vou lá e faço algo para poder alguém ali ser alcançado e ser beneficiado e ser abençoado. Eu estou toda hora lutando contra o meu egoísmo, porque se eu me calar, eu estou sendo egoísta. Eu estou cansado, egoísmo. Hoje eu não quero, egoísmo. Mas está claro, você tem o direito de não querer, é um direito seu, mas é o ego que está gritando, lute contra isso. O verdadeiro desfrute está na capacidade, de forma natural, ser aquilo que você foi feito para ser. E o que é que você foi feito para ser? Uma árvore frutífera. É o que está escrito. Não negue o fruto que você foi feito para dar. Frutifique e alimente aqueles que têm fome. Amém ou não amém? Amém, pessoal?